Fala pessoal, professor Gessido Júnior nas áreas novamente. Eu espero que todos estejam bem, continuem se cuidando, porque as aulas presenciais estão próximas, mas segurem a onda aí, sem ansiedade. No momento certo, a coordenação vai informar para todos vocês. O professor Gessido Júnior está aqui para ajudar nas dúvidas de geografia. Então, dúvidas no privado. E, galerinha, eu estou planejando um encontro no Google Meet, né, com vocês, mas eu deixo informado também, tá bom? Por enquanto, assista esse vídeo explicativo, assista um vídeo interativo, lê as orientações com atenção, o texto também, e vamos visualizar a atividade online de geografia dessa semana. Então, qual o conteúdo? Teoria dos mundos. No livro didático de vocês, Convergência e Geografia, tem o conteúdo primeiro, segundo, terceiro mundo. Porém, essa nomenclatura, né, não se usa mais. Essa nomenclatura é errada. O que é correto é teoria dos mundos. Porque primeiro, segundo, terceiro mundo não se usa mais. Né? Hoje se usam países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, países emergentes, o que nós estudamos na aula passada. Porém, é muito importante saber sobre essa teoria dos mundos para entender a regionalização mundial atual. Tá ok? Vamos visualizar. Galerinha, digita o nome completo, oitavo ano, ainda tem aluno que só coloca o primeiro nome. E vocês não imaginam o quanto é importante o envio da atividade. Ajuda tanto na nota. Se vocês soubessem como ajuda, todos enviariam. Marque a turma, o turno. Eu estou colocando o nome do professor e marcando de ordem aleatória para nível de visualização. Para entender essa regionalização, essa divisão mundial atual, tem que entender e voltar para a época da colonização, história. Então, vocês vão ler esse textinho. Para que serviu a exploração colonial? Leiam o textinho com atenção. E leiam também governo e desenvolvimento, a ligação do governo com desenvolvimento, aí mostra, fala as classes dominantes, o sistema da época, né? Quando com isso começou a evoluir para o sistema capitalista financeiro. E também fala, no conteúdo de hoje, vamos ver sobre a Guerra Fria, que a partir da Guerra Fria, né, que foi o período pós-Segunda Guerra Mundial, que usava essa nomenclatura errada de primeiro, segundo e terceiro mundo. Né? Leiam esse textinho. Né? Primeira questão. O subdesenvolvimento de alguns países tem origens históricas, como no Brasil. Explique essas origens de acordo com o texto. Bora, dúvidas, procure o professor. E assista um vídeo interativo. Segunda questão. Além das origens externas, o subdesenvolvimento também está ligado a problemas internos. Explique como esses problemas interferem no desenvolvimento de um país. Um problema interno que vivemos atualmente é o que? Perca de direitos trabalhistas, a corrupção, é um governo de Estado mínimo, né, um governo neoliberal capitalista, onde os países, as grandes potências exploram, né, é um modelo parecido com colonial, mas não é colonial porque é capitalista, né? As potências exploram os recursos, colocam suas multinacionais por conta das mãos de obras baratas, né? Como é o caso dos Estados Unidos, como nós sabemos. E tem uma interferência muito pouco do Estado. O Estado é mínimo. E quando o Estado é mínimo, né,
as coisas do nosso país, as instituições, ficam em risco. E as instituições é que nos dá estabilidade. Estabilidade também, poder de decisão, ok? Mas isso vamos estudar com mais detalhes mais para frente. Vocês respondem de acordo com o texto. As mudanças na regionalização do mundo. Começou a ter essa mudança a partir da Guerra Fria, né, com a queda do socialismo, quando a União Soviética foi dissolvida. Porque antes da Guerra Fria, aliás, após a Segunda Guerra Mundial, houve o Primeiro Mundo, que são o quê? São as potências mundiais, são os países desenvolvidos. É numa perspectiva econômica, com um IDH elevado. Tem grandes taxas do índice de desenvolvimento humano. Ok? Há um índice de desenvolvimento humano que é boa educação, uma boa saúde para todos, economia, renda, ok? Renda, as pessoas têm mais renda lá, emprego. Então, esses países têm influência economicamente, como o professor falou há pouco, nos países subdesenvolvidos, que são os países mais pobres, ok? Ó, galerinha, não vamos confundir a perspectiva econômica. Por exemplo, o Brasil já foi o sétimo na economia mundial, porém é um país emergente. Além do subdesenvolvido, é um emergente, que é uma transição. Que é a transição? É quando o país é subdesenvolvido, porém com potencial de virar desenvolvido. Então, o Brasil cai um pouco de posição na economia, mas a economia, não se conta só a economia como um fator de desenvolvimento. O que se conta também é o IDH que nós já estudamos, que é o Índice do Desenvolvimento Humano. Ok? Vamos passar. Aí tem o segundo mundo, né, após a Segunda Guerra Mundial, eram os países socialistas, são os países socialistas na época, né, que tinha economia planificada, a economia do país, né? Não tinha muita interferência, né, de outros países relacionada à economia, de outros países capitalistas, porém o modelo socialista ficou em decadência após a queda do Muro de Berlim, que se deu, foi um marco do fim da Guerra Fria. O que é o Muro de Berlim? É que separava a Alemanha. Na Alemanha Oriental, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. Ainda há pouquíssimos países com modelo socialista, como Cuba, China, né, que são os países mais conhecidos. Porém, muitos países a maioria dos países do mundo, né, se renderam ao modelo capitalista. Não podemos nem chamar a China como totalmente socialista. A China se diz socialista, mas é como se fosse híbrida, né? Como é o híbrido? Tem muitos aspectos socialistas, como várias estatais, várias indústrias, várias empresas da China mesmo, porém está no mercado internacional, econômico. A China tem muita influência na África, nos países da África, do continente africano, na América. No próprio Brasil tem relações comerciais. Então é meio híbrido. Então o sistema, como vocês já sabem, que é vigente aqui, né, no mundial é o sistema capitalista financeiro. Aqui mostra a visão da Alemanha na época da Guerra Fria e fala sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria era exatamente o quê? Era exatamente esses conflitos entre os países de primeiro e segundo mundo para a hegemonia mundial, para influências mundial, inclusive as influências dos países subdesenvolvidos.
ok? Então, é um conflito, não era uma guerra com bombas e como houve na Primeira Guerra Mundial, mas era uma guerra, como o próprio nome diz, era uma guerra fria, onde cada país, na época União Soviética, tentava pegar países, né, ter influências de países e o tornar esses países socialistas. Os Estados Unidos ter influência sobre outros países e colocar sua hegemonia capitalista, suas influências. Mas o que ficou, né, atualmente foi o capitalismo mesmo. Os Estados Unidos, apesar de algumas crises financeiras que passa e que já passou, continua sendo uma grande potência mundial, juntamente com o Japão, né? A China é uma potência atualmente mundial, entre outros, Alemanha, França, entre outros países. E o Brasil é um país emergente, né? Apesar que com a pandemia se agravou a economia, o Brasil entrou para o mapa da fome, então houve um retrocesso aí. Mas por muito tempo o Brasil teve uma importância muito grande na economia mundial. Espero que isso retorne em breve e isso tudo passe, né? Tá aí a nomenclatura desse texto: primeiro, segundo e terceiro mundo. Vocês vão ler: primeiro mundo formado pelos países capitalistas desenvolvidos economicamente, não só na perspectiva econômica, mas na perspectiva pelo IDH também. Segundo mundo formado pelos países socialistas ou de economia planificada, como o professor já falou. Terceiro mundo formado pelos países capitalistas subdesenvolvidos. Aí você vê na legenda, na corzinha, em verde, os países primeiro mundo, em lilás, segundo mundo, o professor é meu daltônico, mas é isso mesmo. Em laranja, terceiro mundo. Lembrando que, né, o socialismo, entre aspas, viu? Porque esses países que se dizem socialistas estão na economia de mercado, ok? Inseridos. A expressão terceiro mundo, vocês vão ler. Ó, capitalista, socialista, a diferença. A diferença tendo em vista a economia, a sociedade, a desigualdade e o consumo, ok? Aí vocês vão para as questões. Peraí, cadê a primeira questão? A gente já viu essa primeira e segunda questão. Agora, primeira, segunda e terceira questão. Agora a quarta questão. De acordo com o gráfico acima, que vocês vão observar, podemos dizer que o Brasil é um grande exportador de produto de alta tecnologia. No gráfico mostra os principais países exportadores de produtos de alta tecnologia. O Brasil está em penúltimo lugar. Então, será que ele é? Justifique. Isso é a interpretação do gráfico, essa questão. Quinta questão também. A situação mostrada no gráfico acima pode ser considerada um fator positivo ou negativo para o nosso país. Justifique. Vocês vão observar e responder. Sexta questão. Observe a foto ao lado. Essa foto retrata uma das características mais marcantes do capitalismo. Identifique qual é e explique-a. É um trabalhador em atividade informal que não tem carteira assinada, não é reconhecido os direitos trabalhistas, né? Em uma rua de cidade de Teresina, Piauí, em 2015. Isso lembra muito o IDH, né? E lembra o que é? Uma situação de países subdesenvolvidos, onde há uma grande desigualdade social. Tanto que vocês vê um carrão aí e pessoas tendo um trabalho informal. Vocês vão refletir sobre esse assunto e vão responder. Mas, galerinha, responde, capricha na resposta. Não é responder de qualquer jeito, não. Tá valendo ponto, ajuda nas provas. Vocês vão ter menos dificuldades na volta às aulas presenciais.